Olá, caros hipnoterapeutas. A gente hoje vai falar um pouquinho a respeito de dor, né? Eu já passei para vocês vários materiais, a gente já viu bastante coisa, mas eu estava devendo para vocês um material sobre dor. E é justamente isso que eu quero falar agora com vocês, trazendo os métodos que a gente tem para controle da dor, trazendo os métodos que a gente tem para, enfim, gerar um conforto maior para a pessoa. E o primeiro método que eu vou tratar aqui é sobre aquele método que vocês viram em sala de aula, que a gente encosta o dedo aqui nas têmporas, dá uma balançadinha e nesse momento a gente dá uma sugestão direta. Antes de eu entrar nisso, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre como funciona a dor no nosso organismo. E para facilitar isso, eu vou colocar uma imagem que vai aparecer para você agora. E vendo essa imagem que está aí, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Quando a gente fala de dor aguda, né, aquela dor que a pessoa tá sentindo, como por exemplo provocada por uma dor de cabeça, mas a gente não está ainda dentro do conceito de uma dor crônica. Uma dor aguda, basicamente o que a gente tem, né? Como é que isso funciona dentro do nosso corpo? Eu vou falar aqui de maneira um pouco mais técnica, mas que para vocês vai importar mais o caminho disso dentro do nosso corpo e a diferenciação entre as duas, tá? Então, primeiro, quando a gente fala de dor aguda, basicamente a gente vai ter um determinado estímulo e esse estímulo ele vai gerar o que a gente chama de dor, né? Esse estímulo vai ser o estímulo da dor. Basicamente a gente tem no nosso corpo chamados nervos periféricos e esses nervos periféricos eles vão captar efetivamente isso que a gente chama de dor. Posteriormente, essa informação, que basicamente é essa informação de dor, ela que foi captada, ela vai ser conduzida pela medula espinhal em direção a uma área do cérebro, que eu vou colocar para vocês agora a imagem, que se chama encéfalo. Vai chegar lá no encéfalo, essa dor ela vai ser processada em determinadas regiões específicas do nosso cérebro. E aí o nosso cérebro vai trabalhar para conter essa dor. Por exemplo, no córtex pré-frontal, a gente vai ter aquela ideia de preciso tomar um remédio, ou preciso procurar um médico, ou preciso resolver essa situação. Foto aí do córtex pré-frontal para vocês. Na sequência, a gente vai ter o que a gente chama de córtex sensitivo, que vai identificar o local e a intensidade da dor. Na sequência, a gente vai ter a amígdala, que está lá no nosso sistema límbico. Essa amígdala ela vai identificar qual é o local da dor. Então ela vai descobrir onde aquela dor está localizada. E posteriormente, coloca a foto aí para vocês da amígdala, posteriormente a ínsula ela vai reagir levando você a uma determinada situação emocional, que pode ser, inclusive, vou colocar aqui um exemplo, uma raiva, no sentido de, nossa, mas eu estou sempre com aquela dor. Ela vai liberar, vai dar a você a oportunidade de sentir uma emoção. Então, basicamente, esse é o processo, de uma maneira bem simples, da dor aguda. Vou falar para você agora a respeito da dor crônica e vou iniciar o falar dessa dor crônica colocando uma imagem para que você veja também essa questão atribuída dentro de um percurso do nosso cérebro, diferenciando da chamada dor aguda. Então, colocando a imagem para você agora. Isso. Bom, quando a gente fala de dor crônica, basicamente, o que a gente vai ter? A gente vai ter vários estímulos e esses estímulos eles vão estar sobrecarregando a medula com isso que a gente chama de dor. Então, imagine, a medula ela está lá recebendo um estímulo, 2 estímulos, 3 estímulos, 4 estímulos, 5 estímulos. Ela está sendo sobrecarregada com vários e vários e vários estímulos. E aí a gente pode trazer um conceito que a gente traz lá da hipnoterapia, o conceito de automatização. Então, foto aí para vocês da medula. Na sequência, o que vai acontecer? Essas células que vão fazer essa transmissão da dor para o cérebro é como se elas sofressem uma espécie de deformação, justamente pelo quê? Pelo excesso de estímulos que aquela pessoa efetivamente, que a medula efetivamente está sentindo a partir da pessoa. Então aí a gente começa a caracterização da dor crônica. Vamos prosseguir agora.
Na sequência, o que a gente vai ter? Basicamente, esse estímulo que está chegando no cérebro, ele vai ativar determinadas áreas cerebrais que vão estar ligadas a essa dor. Basicamente, pelo processo de automatização, o que a gente vai ter? O cérebro ele vai entender que essa dor existe, independentemente da existência ou não daquele processo. Basicamente, você pensa o seguinte, a gente vai ter a nossa medula recebendo muita informação, uma informação constante. As células, é como se elas deformassem dentro dessa ligação. Isso está tão constante, que o subconsciente faz o quê? Automatiza esse processo. Então, o cérebro entende que aquela dor existe, justamente também para economizar energia, independentemente da pessoa estar sentindo essa dor ou não estar sentindo essa dor, ok? Então, basicamente, vou colocar a imagem para você agora do fluxo, só para você entender isso melhor. E aí, o que a gente vai ter, né? O corpo, basicamente. O corpo, ele vai estar trabalhando sempre quimicamente, né? Então, ele vai estar trabalhando quimicamente para quê? Para produzir determinadas substâncias que vão inibir aquela dor. Então, a gente vai ter um trabalho químico do corpo sempre que o corpo sente uma dor. Paralelamente, a gente vai ter uma modificação que pode ser, inclusive, fisiológica do corpo. A gente vai ter aumento do batimento cardíaco, aumento da respiração, da pressão arterial. Basicamente, o que o corpo está fazendo nesse momento? O subconsciente quer preservar aquela pessoa. Então, basicamente, o que o subconsciente faz? Ele trabalha para mostrar para o corpo que ele tem que ficar alerta, que ele tem que ficar atento a tudo aquilo que está acontecendo. E, por fim, a gente vai ter uma ação motora, né, que basicamente vai ser um acionamento do sistema neuromotor para tentar gerar uma compensação dentro daquele processo que está ocorrendo. Então, voltando para mim agora, basicamente isso é para quê? Para você entender que quando a gente está falando de dor, eu normalmente em sala de aula eu desenho para vocês como se fosse um desfragmentador, né? Como se fosse um cérebro particionado em quadradinhos. Aqui eu estou trazendo para vocês de uma forma um pouco mais técnica para vocês entenderem que, no final das contas, tudo acontece no cérebro. Até principalmente quando a gente está falando da dor crônica, a gente olha a dor crônica como uma constância de algo que aconteceu no corpo. Então, basicamente medula está captando aquilo constantemente, as células é como se elas deformassem, elas levam aquilo e aquilo passa a ser uma verdade. Ou seja, o cérebro economiza energia e vai sempre acreditando que aquele estímulo existe. Isso vai acontecer também quando a gente está falando de membro fantasma, de amputação e por aí vai. Bom, essa é a primeira parte. E fechada essa primeira parte, onde você já entendeu o que é dor, eu vou para a segunda parte, onde eu vou falar para você do quê? Das técnicas, né? Primeira técnica, como eu disse, é justamente o quê? Aquela técnica que a gente coloca aqui o dedo na têmpora para as mulheres que têm a mão um pouco menor. Pode ser o dedo um pouquinho mais aqui para cima, pode ser dois dedos de cada lado para fazer aquele balanço. O que a gente precisa, na verdade, é do quê? É do balanço na cabeça. Essa ação não precisa de nada prévio. Então, previamente, eu não preciso ter induzido a pessoa nem nada. Justamente por quê? Porque você sabe, justamente porque você fez o curso, que quando a gente está falando de indução, eu estou simplesmente gerando overload ou fadiga. Nesse movimento, eu gero overload. Então, colocando aqui têmpora e têmpora. Nesse movimento, o que eu faço? Eu gero overload. Quando eu gero overload com esse movimento, aí a gente já tem o acesso. É como se o fator crítico ele desse aquela bambeada. Nossa, o que está acontecendo? E aí a gente acessa. Nesse acesso, ele vai se dar como? Através de uma sugestão que entra como uma flecha na mente da pessoa. Quando a gente fala dentro desse processo de sugestão, o desconforto vai embora, esse desconforto vai embora, é a sugestão que entra como uma flecha na mente da pessoa. O que a gente precisa entender a gente em nenhum momento vai falar dor. Por que a gente não usa a palavra dor? Porque a gente associa dor justamente àqueles estímulos que a gente quer desestimular. Então, quando eu falo desconforto, eu coloco isso de uma forma muito mais ampla do que normalmente aquela palavra que o nosso cérebro automaticamente associa àqueles estímulos que eu estou recebendo no meu corpo e que eu quero deixar de lado. O que eu quero é que o cérebro tire o foco dali e não que ele coloque o foco naquela situação. Tranquilo até aqui?
Bom, essa é a primeira técnica. Segunda técnica que a gente tem é uma técnica do Anthony Jackin e do Fred Jackin, que é a técnica da flecha. Essa técnica da flecha, basicamente, entendendo mais aquela lógica da dor, agora vai ficar ainda mais claro para vocês, justamente por quê? Porque essa técnica da flecha, ela vai trabalhar com a ideia de dissociação, com a ideia do cérebro apontando para um outro local e também com a ideia do subconsciente absorvendo uma sugestão. Então, como é que funciona essa técnica? Basicamente, seu cliente está sentado ou ele está reclinado na poltrona e você vai falar para ele que você quer que ele imagine como se tivesse um fio aqui na nuca, puxando ele, como se ele fosse saindo do corpo. Ele sai do corpo e ele começa a subir, como se ele conseguisse enxergar ele sentado, como se ele conseguisse enxergar ali tudo que está acontecendo lá embaixo, mas ele vai subindo para uma altura confortável, para uma altura que não é muito alta, para uma altura que ele se sinta bem. Se ele quiser ir mais alto, pode ir. Se ele quiser ir menos alto, também não tem problema nenhum. Isso você vai falar para ele, porque senão a pessoa tem, por exemplo, um medo de altura e ela vai se sentir desconfortável. Bom, subiu. Quando a pessoa subir, você vai falar para ela, imagine agora que lá na sua frente, lá no horizonte, tem um alvo. Talvez você veja o centro desse alvo pintado, talvez você veja a borda desse alvo, talvez não tenha tinta nenhum, talvez seja simplesmente um alvo branco com o centro dele, onde tem uma marca, pode ser um X, pode ser um círculo, enfim. Você tem que colocar um alvo lá no fundo do horizonte. E aí, na sequência, o que você vai falar para a pessoa? Não agora, mas em determinado momento, eu vou pedir para você voar em direção àquele alvo. Entretanto, você não vai voar de uma maneira tranquila, de uma maneira lenta. Você vai voar como se fosse uma flecha. Você vai voando, voando, voando e ultrapassa o centro daquele alvo, como se fosse uma flecha. Ao ultrapassar aquele alvo, qualquer desconforto fica do lado de fora e você se sente bem, tranquilo, calmo, revigorado. Você vai lá, fala para a pessoa e voando em direção ao alvo em 3, 2, 1. Agora, a pessoa voou em direção ao alvo, ultrapassou aquele alvo e no momento que ela ultrapassa aquele alvo, ela se sente bem, se sente tranquila. Na sequência, você traz novamente a pessoa para o corpo, esse trazer, obviamente, dentro da percepção subconsciente. 3, 2, 1, olhos abertos, ou faz uma imersão tranquila, que é o que eu normalmente faço. A pessoa emerge e você pergunta como está a dor. Lembrando que tanto no hipnoflash quanto na técnica da flecha, é interessante sempre você perguntar para a pessoa de 0 a 10 quanto está a dor. Porque aí a pessoa te fala e depois dá para medir o quanto aquilo diminuiu. Então, pessoal, a diferença fundamental entre um processo e outro é que a técnica da flecha você pode utilizar em auto-hipnose. Diferentemente daquela técnica que eu mostrei para vocês da colocação do dedo na têmpora, essa técnica ela não pode ser utilizada em hipnose, justamente porque você não vai fazer uma indução em você mesmo, né? Então você usa a técnica da flecha e vai dar tudo certo, vai dar tudo tranquilo. Essas são as primeiras duas técnicas que a gente tem para controle de dor. Seguindo, próxima técnica que a gente tem é a técnica da sugestão direta. Essa técnica da sugestão direta, você tem duas possibilidades para fazer. Possibilidade 1, você vai imaginar, ou vai pedir para a pessoa imaginar, algo que a gente chama de pomada anestésica. Possibilidade 2, você vai pedir para a pessoa imaginar um balde de gelo, ou uma piscina de gelo, ou um saco cheio de gelo. Como você vai fazer isso? Para essa técnica, você precisa inicialmente induzir a pessoa. Então a pessoa vai lá e você faz uma indução, que não precisa ser Dave Elman, pode ser um hand drop, pode ser um arm pull, pode ser falso aperto de mão de Richard Bandler, pode ser espiral, pode ser qualquer indução, tá? Qualquer indução você pega e você faz com a pessoa. Então vai lá, faz um pre-talk, faz um convince rápido e faz uma indução com a pessoa. A partir do momento que ela está induzida, você vai dar sugestões diretas. Sugestão direta de quê? O mesmo procedimento que você faz para a pessoa imaginar uma cola para colar a mão aqui, colar a mão aqui, você vai fazer para a pessoa imaginar uma pomada anestésica. Imaginar que essa pomada anestésica está sendo passada nessa mão. Imaginar que uma pomada anestésica está sendo passada na bochecha.
ou que a pomada anestésica está sendo passada no rosto inteiro. E naquele local a pessoa vai sentir ou a anestesia ou analgesia. Ou seja, ou ela para de sentir tudo ou ela para de sentir dor. Então pode ser que ela continue sentindo o rosto quando ela toca, mas não tenha percepção de dor porque isso não chega no cérebro. Ou a pessoa nem sente o rosto quando ela toca, ou nem sente a mão quando ela toca. A outra possibilidade é, ao invés de você pedir para a pessoa imaginar a pomada anestésica, você pede para ela imaginar um balde de gelo, imaginar que está colocando a mão nesse balde de gelo, e a mão vai ficando anestesiada, e mais anestesiada, e cada vez mais anestesiada. O que você pode fazer para potencializar isso? Digamos que você tem uma caneta. Quando a pessoa está de olho fechado, e você fala para ela que imaginar a pomada anestésica, que é uma pomada muito forte, uma pomada muito potente, você pega, por exemplo, uma caneta e você vai passando na mão da pessoa para que aquela pessoa vá sentindo aquilo como se estivesse efetivamente passando a pomada. Ou, se você está numa clínica odontológica, ou se você está em algum lugar, ou se algum parente seu, por exemplo, vai passar por um procedimento médico, seja tirar um sangue ou fazer alguma coisa, o que você pode fazer? Pega um algodãozinho com água ou um algodãozinho com álcool, aquilo fica geladinho, e aí você passa naquele ponto, passa no local onde a criança vai tomar a injeção, passa na mão, enfim, aí é você usar a sua criatividade. A questão é que é muito simples, porque essa técnica é a sugestão direta. E claro que a pessoa quer aceitar essa sugestão. Por quê? Porque ela não quer sentir dor. Então é uma sugestão simples de ser aceita, é uma sugestão fácil de se fazer. Basta que você siga esse passo a passo. Vai dando sugestão para que a pessoa imagine uma pomada, para que aquela pomada está sendo passada na mão, que aquilo vai ficando cada vez mais anestesiado, etc. Quando você passar a pomada na mão, você pode, por exemplo, passar da mão para o rosto. Você pode passar de uma mão para outra mão. Por quê? Porque você vai estar dentro de um processo de homoação. A mesma sugestão sendo passada. A tendência é que essa mão fique mais anestesiada. Passando para o rosto, a tendência é que o rosto fique mais anestesiado do que essa mão e mais anestesiado do que essa outra mão. Isso serve para quê? Para tudo, né? Para tomar uma injeção, para fazer uma tatuagem, para qualquer processo que você possa pensar, onde a pessoa quer ter uma diferenciação naquele processo de dor. Como você faz para aquilo se manter? Basta que você utilize uma âncora ou um signo sinal. Exemplo, a partir de agora, cada vez que você escuta o barulhinho do aparelho de tatuagem, essa anestesia vai ficando mais forte. Ou, cada vez que você escuta o motorzinho do dentista, essa anestesia vai ficando mais forte. E aí, você pode ancorar essa anestesia a qualquer coisa. Quanto mais escuta, mais a anestesia fica potente. Quanto mais isso, mais aquilo. Tranquilo? Então essa é a nossa terceira técnica. E eu vou falar agora para você da nossa quarta técnica de controle de dor, que é justamente o chamado estado de Stale. O estado de Stale é um estado onde a pessoa vai para um relaxamento profundo. É como se você desligasse todas aquelas partes que não são essenciais para a sobrevivência daquela pessoa. Vocês têm o estado de Stale na apostila de vocês e ele é muito simples. Basicamente, o que é o estado de Stale? Você está com a pessoa está na sua cadeira ou na sua casa, se você estiver fazendo com um parente seu, etc. Você vai, primeiramente, chegar para aquela pessoa, fazer a indução de Dave-Ehrman, pós-indução de Dave-Ehrman, 2 aprofundamentos. Pronto, a pessoa está lá. Na sequência, você vai levar a pessoa para uma plataforma 2 vezes mais profunda, que a gente vai chamar de plataforma A. E aí você fala para a pessoa escolher o meio de locomoção, que pode ser uma escada que desce, uma escada rolante, um elevador, um tobogã, um escorrega, o que ela quiser. E aí você vai 10, 9, 8, 7, até chegar no 1, na plataforma A. Chegou na plataforma A, você vai conduzir ela em direção a uma plataforma B. Como? Exatamente da mesma forma. Acabou ali a plataforma B, você vai conduzir ela em direção à plataforma C. Acabou a plataforma C,
você conduz ela para uma plataforma D, ainda mais profunda. Cuidado para vocês terem. Cuidado número 1. A gente conduz a pessoa para uma plataforma 2 vezes mais profunda. A gente não conduz ela para uma plataforma 800 vezes mais profunda. Por quê? Porque a pessoa perde a noção do que é aquilo. Você leva ela para um universo completamente fora de contexto. Então, hoje, antes já foi utilizado desse jeito, tá? Hoje, mais modernamente, os hipnoterapeutas utilizam essa técnica de uma maneira diferente. Onde você deixa mais claro para aquela pessoa o que é aquele nível de aprofundamento e, consequentemente, você obtém maior engajamento e maior resultado. A pessoa não leva para o racional pensando 800 vezes mais relaxado. Como seria isso? A pessoa simplesmente vai seguindo as suas instruções. Depois a pessoa fica lá um tempo, você pode deixar ela lá um tempo, ela relaxando, o corpo dela se recuperando. Você pode dar sugestões, apesar de que no nível de profundidade de Isdale, normalmente as sugestões não são muito efetivas, justamente porque você pode trabalhar com sinal ideomotor, tá? Isso aqui só para conhecimento de vocês, mas sugestão efetivamente é difícil, porque você não tem uma comunicação efetiva com a pessoa. Entretanto, a pessoa está lá, emergiu, pronto, a pessoa abre os olhos e vai se sentir revigorada. Uma questão importante, acontece, às vezes, da pessoa não querer emergir do estado de Isdale. Por quê? Está tão gostoso lá, mas tão gostoso lá, que ela quer ficar mais um tempo. Isso quer dizer que a pessoa ficaria lá o resto da vida dela? Não. Se você deixasse ela lá durante algumas horas, talvez alguns minutos, ela simplesmente vai emergir. O subconsciente emerge ela sozinha. Mas, naquele momento em que você deu a instrução, pode ser que ela não queira emergir. E aí o que você faz? Um procedimento que a gente chama de ameaça do coma. O que é essa sugestão que a gente chama de ameaça do coma? É verdadeiramente você ameaçar o subconsciente. O que você faz? Você chega no ouvido da pessoa, ali próximo à pessoa, e fala: subconsciente do fulano, subconsciente da fulana. Eu vou contar de 1 até 5, e no 5 eu quero que essa pessoa efetivamente abra os olhos. Caso essa pessoa não venha à imersão, eu vou colocar um selo, ou eu vou colocar uma sugestão, ou eu vou fazer um processo para que essa pessoa nunca mais possa voltar para esse estado tão gostoso, tão profundo de relaxamento. A pessoa recebe essa sugestão, aceita essa sugestão e emerge. Nesse caso, o subconsciente vai emergir a pessoa. Por quê? Porque ele não vai pagar para ver. O subconsciente ele não tem essa lógica de, será? Não, ele vai pegar e vai emergir a pessoa, ok? Então você pode ficar bem tranquilo, fazer todos esses 4 processos, que são os processos que a gente utiliza hoje dentro da hipnose para controle da dor. Qual vai ser, dentro desse processo, a fundamental diferença entre um tratamento de uma dor aguda e de uma dor crônica? Em uma dor aguda, muitas vezes a pessoa vai parar de sentir ali e ela não sentiu mais, acabou, porque aquilo não voltou, né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ela está com uma dor de cabeça muito grande, porque pegou muita luminosidade no olho. Você vai lá e faz um procedimento. Pronto, aquela era uma dor aguda, aquela dor acabou e ponto final. Na dor crônica, para o cérebro entender que aquele processo não merece ser mais automatizado, ele tem que entender também que ele está gastando mais energia em manter aquele processo automatizado do que efetivamente em não manter ele automatizado. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você tem uma pessoa que tem uma dor crônica, ela vai precisar de um maior engajamento para que aquilo efetivamente acabe. E como aquilo vai acabar? Ela vai ter que fazer durante vários dias, por exemplo, em auto-hipnose, a técnica da flecha. E aí, depois de 20 vezes, depois de 30 vezes, o subconsciente, dentro daquela lógica que eu falei para vocês, dele entender que aquele processo merece ser automatizado, ele entende que está gastando energia, ou seja, toda vez que ele gera aquela dor crônica, a pessoa utiliza uma técnica para aquela dor crônica parar. E fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Uma vez ele entende que é melhor eu não fazer voltar. E aí ele para aquilo ali. Tá bom? Então, para a dor crônica, você pode utilizar, a pessoa está com uma dor crônica, você vai lá e fez. Ela vai ter uma melhora na hora, mas depois no dia seguinte aquela dor crônica vai voltar, ou talvez algumas horas depois.
Então, o que você precisa fazer? Você precisa que a pessoa se engaje com esse processo durante alguns ou vários dias. Isso vai ser variável de pessoa para pessoa. Pessoal, para finalizar esse vídeo sobre dor, lembro que essas são técnicas para controle da dor. Para pessoas que estão sentindo uma dor constantemente, ela precisa procurar um médico, ela precisa fazer um exame, ela precisa talvez tomar uma medicação que vai ser indicada para o médico para que aquilo se resolva por completo. O que a gente está falando aqui é de uma técnica de controle da dor. É uma técnica que vai controlar aquela dor durante um tempo. Entretanto, se aquilo se apresenta de maneira constante, a pessoa precisa sim procurar um médico, a pessoa precisa procurar um profissional que estudou vários anos para cuidar dessa situação. Porque aí a gente não vai estar falando de uma técnica de controle da dor. A gente vai estar falando de uma técnica para efetivamente parar completamente com aquela dor na vida da pessoa. Senão ela fica controlando, 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 e aquela situação só vai se agravando, se agravando, se agravando. Então, controle, mas se aquilo for recorrente, indique para aquela pessoa procurar um profissional da área de medicina, procurar um médico, para efetivamente tratar definitivamente aquela situação. Lembre-se, a gente trata questões emocionais na hipnoterapia. Com relação à dor, a gente controla a dor. E a pessoa, se tiver aquilo constantemente, deve sim procurar um médico. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado nessa nossa aula, resumo e aprofundamento sobre controle da dor e que vocês possam aplicar essa técnica para auxiliar pessoas que em determinado momento estejam passando por uma situação complicada. É uma ferramenta muito poderosa que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês, independentemente de uma indução formal para um determinado procedimento, ou através de uma indução formal, ou através da auto-hipnose, ou do gatilho de auto-hipnose que vocês têm, ok? Então é isso, pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, e continuamos conversando sobre a hipnose e a hipnoterapia. Valeu, gente, é isso.